Bom, então entrando especificamente no primeiro edital, então a ideia, eu vou passar o primeiro edital, 54, depois a gente vai falar do 60, tá? De maneira geral, pessoal, o que eu ressaltaria aí do edital 54, né? A gente está acostumado com o modelo de classificação de instrumento financeiro, que é lá de 2001, que veio com a 3068, que introduziu na época uma grande novidade, que foi a marcação a mercado, né? Classificação em categorias e tudo mais. Só que a 3068, ela trata um pedaço, né, do nosso balanço, que é a carteira de títulos e valores mobiliários. Então tudo aquilo que a gente enquadra como TVM, a gente vai lá e faz a classificação nas 3 categorias, baseado em quê? Baseado na intenção e na capacidade financeira, que é uma visão prospectiva, né? Ou seja, quando eu adquiro, qual é a minha intenção e qual vai ser a minha capacidade financeira para eu manter esse título dentro da minha carteira, tá? Quando a gente vai para o edital 60, a gente entra num conceito de classificação de instrumentos financeiros, tá? Então, o que significa o instrumento financeiro? É qualquer contrato que gere um ativo para uma parte e que gere um direito para uma parte e gere uma obrigação para outra parte e que não caia ali em algumas exceções que a norma ela trata. Então, tudo aquilo que é instrumento financeiro, que é o grande volume hoje do balanço das instituições financeiras, elas caem aqui no conceito de classificação, tanto de ativos quanto de passivos, tá? Quando a gente fala de classificação de ativos, então a gente sai do modelo baseado em intenção e capacidade financeira e vai para o modelo baseado em quê? O modelo de negócio e nas características de fluxo de caixa dos instrumentos financeiros, né? Que acho que a gente acabou falando bastante na primeira palestra. Mas basicamente, como é que a gente entende, né? O modelo de negócio é como a instituição ganha dinheiro com aquele portfólio, como que ela gera ganho, como é que ela traz receita, né, para dentro da instituição. Então, o objetivo daquela carteira, daquele portfólio, é coletar fluxo de caixa contratual, é coletar fluxo de caixa contratual e vender, ou são outros modelos de negócio, tá? Então, exemplo, se eu tiver uma carteira de negociação, então eu não quero nem manter e nem vender e nem manter. O objetivo é realmente fazer a venda, ganhar dinheiro com a venda no curto prazo. Então a gente teria aí outros modelos de negócio. Então esse é o primeiro pilar que a gente precisa avaliar. O segundo pilar que a gente avalia são as características de fluxo de caixa dos instrumentos financeiros, que é o que a gente comentou de manhã, que é o SPPI test, né? Que é a verificação se os fluxos de caixa daqueles instrumentos eles representam somente pagamentos de principal e juros, tá? Qual acho que é o grande ponto, né, eu vou primeiro falar do SPPI. Qual acho que é o primeiro grande ponto? Quando o edital 54 veio, obviamente, se a gente pega a norma que trata de classificação no IFRS 9, você vai ter lá 50 páginas falando do SPPI, entre a norma, os guias de aplicação e tudo mais. Quando a gente vem para o edital 54, a gente tem ali talvez meia página falando o que é o SPPI. A gente não tem um guia amplo de como fazer. E aí qual que é o problema, né? O problema de escrever pouco, né? Como a gente falou de manhã. O problema da gente escrever pouco é que a gente não dá talvez o detalhamento suficiente para quem só conhece o edital 54 aplicar essa norma. Então eu me lembro de algumas discussões que a gente teve, né? Eu acompanhei as discussões com o Banco Central pela BBI e também aqui pela BBC, que a gente levou para o Banco Central. O Banco Central, no caso das operações indexadas a percentual do CDI, né, as caso das operações alavancadas. Como é que você entende? Você entende se é uma operação alavancada que não passaria no que você chama de somente pagamento de principal e juros? Aí o Banco Central disse, não, para mim a operação percentual do CDI é percentual do CDI. Não tem, é juros, é um juros pós-fixado. Levamos essa discussão e aí ficou clara, né, essa evidenciação de que talvez precise de uma maior discussão nesse tema do SPPI para alinhamento, porque senão vai virar uma coisa maluca, né? A gente vai ter um SPPI para o IFRS 9 e a gente vai ter um SPPI para o Banco Central, né? E a ideia é que a gente busque uma norma que seja o mais convergente possível da norma internacional. Então, definido o modelo de negócio, né, e definido as características do fluxo de caixa, se a operação ela passa ou não no SPPI, a gente vai fazer as classificações nas 3 categorias previstas na norma, né? E não subestimem, né, que é simplesmente um depara. Eu vou pegar lá o que eu tinha lá no negociação, vou classificar lá no VJR e assim por diante. Não é bem assim, tá, pessoal? Primeiro, que a primeira classificação era feita com base em intenção. E agora nós temos 2 pilares para classificar, que é
o modelo de negócio e as características de fluxo de caixa. Isso pode levar aí a algumas diferenças de mensuração. Então, definido o modelo de negócio e as características, a gente vai ter as 3 categorias ali previstas no edital 54, que é o custo amortizado, que é o valor justo através do patrimônio líquido e o valor justo através do resultado. Então, custo amortizado, basicamente a gente registra tudo aquilo que é somente pagamento de principal e juros, e que o modelo de negócio seja manter os ativos para coletar o principal e juros e que passe no SPPI, que seja, né, somente pagamento. O valor justo no patrimônio líquido são aquelas operações que são somente pagamento de principal e juros, e o modelo de negócio é manter para coletar esse principal e juros ou para vender, então seria um modelo onde eu posso fazer essas duas coisas. E o terceiro modelo de negócio, a terceira classificação é, o que deve entrar aí dentro são aquele portfólio onde ele não cai nem como custo amortizado e nem como valor justo no patrimônio líquido, que basicamente são aquelas operações que o modelo de negócio é a geração de resultado no curto prazo, que a gente conhece lá como trading, aqueles ativos que foram designados como opção de valor justo. Então, existe essa prerrogativa também, que é inspirada lá na norma internacional, que qualquer ativo ele pode ser mensurado ao valor justo. Então, independentemente do modelo de negócio, ele pode ser mensurado ao valor justo, ou aqueles ativos que não passem no SPPI test, né? Então, o Reinaldo deu alguns exemplos de manhã. Então, as debêntures conversíveis, alguma operação de crédito que tenha principal em reais e fluxo em dólares, enfim, as operações alavancadas, enfim, tudo cairia aí nessa terceira categoria no VJR, tá? Então, a diferença, pessoal, é que a gente pode, por exemplo, ter uma operação de crédito que não era classificada em categorias, mas agora a gente vai ter que classificar em categorias, baseado no modelo de negócio, nas características de fluxo de caixa, que caia na terceira categoria, por exemplo. E aí a gente vai ter que mensurar uma operação de crédito a valor justo, que era um procedimento contábil que a gente não fazia de acordo com as normas anteriores. Tá? Então, eu sugiro, o SPPI principalmente, eu acredito que é algo, né, que vai dar um trabalho operacional bastante significativo. Quem já teve a experiência de fazer o SPPI sabe que isso não é tão simples, né? Que não basta só olhar a carteira numa determinada database, a gente tem que olhar contrato, a gente tem que olhar política de investimento, não só para normatizar aquilo que está no balanço, mas para normatizar aquilo que pode vir a estar no balanço de acordo com a política de investimento. E a questão da documentação do modelo de negócio, que a gente também falou um pouco na primeira palestra, né? Então, a documentação do modelo de negócio é algo extremamente importante, que inclusive pelo Banco Central deve ser aprovado pelo Conselho de Administração da entidade. Quando a gente fala então de passivos, né, como eu disse, as classificações também elas são aplicáveis aos passivos. A gente tem aqueles passivos que são ao custo amortizado, onde cai a maioria, né, dos passivos, e alguns passivos que seriam uma exceção aí ao tratamento de custo amortizado, que seriam os derivativos passivos, os contratos híbridos, algumas operações diferenciadas, né, tratadas aí de acordo com a resolução 3533, aquelas operações que a gente vende, mas não faz a transferência de riscos e benefícios, e as garantias prestadas. Basicamente, o que a gente pode apontar de diferença em termos de mensuração de passivo, né? A principal delas o Banco Central adotou a opção de valor justo para ativo, mas não adotou a opção de valor justo para passivo. E aí a gente questionou, Banco Central, por que não? Né? Se você está convergindo, por que não manter a convergência pura em relação à adoção do valor justo para o passivo também? E aí o Banco Central disse, não vou aceitar marcação a mercado de passivo, né? Não vou aceitar algumas contabilizações que podem levar a uma variação de resultado de patrimônio líquido decorrente à própria variação do risco de crédito da própria instituição. Então isso não faria sentido na visão do Banco Central, então ele simplesmente rechaçou o valor justo para passivo. Então, o que a gente vai ter basicamente, pessoal, contabilizado? Passivos, grande maioria custo amortizado, e os derivativos, que eu acho que é a grande maioria do que vai ter aí nessa exceção, os derivativos, quando passivos, eles vão ser mensurados ao valor justo e até aí nenhuma mudança em relação ao que a gente faz hoje pela 3082. Em relação à reclassificação, não existe mais nenhuma restrição de se reclassificar entre categorias, né? Então, antes eu não podia, tinha que pedir autorização para o Banco Central, tinha que deixar a documentação
à disposição. Então não existe mais nenhuma restrição de reclassificação em categorias. Mas o que a gente chama a atenção? A mudança entre categorias, ela tem que decorrer de uma mudança no modelo de negócio. E mudar de modelo de negócio, pessoal, não é alguma coisa que a gente faz todo dia, todo mês, talvez nem todo ano. Então toda vez que você tem uma nova estratégia, aquilo pode criar uma nova área, que pode criar um modelo de negócio, que pode levar à reclassificação de alguns ativos. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, pessoal, é que não vai ser muito comum ter mudança de modelo de negócio, a menos que haja uma mudança estratégica, assim como também não vai ser muito comum a gente ver reclassificação entre categorias. Então aquela questão, transfere lá de disponível para venda, para negociação, reconhece ganho, enfim, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que eu acho que a gente não vai ver mais aqui dentro do cenário do edital 54. Lembrando que para passivos a reclassificação ela é vedada naturalmente porque a grande parte dos ativos eles vão ser classificados como custo amortizado. Seguindo a vida do ativo, então, aí a gente começa a esbarrar no primeiro grande obstáculo, né, que eu acho, em relação ao que a gente faz hoje, em termos de procedimento. Tudo aquilo que a gente classificou, pessoal, como custo amortizado e como valor justo no patrimônio líquido, a gente passa a fazer a apropriação pelo método de juros efetivos. E tudo aquilo que a gente classifica como VJR, a gente vai fazer a apropriação de juros utilizando a taxa nominal. Qual é a diferença, basicamente, entre a taxa nominal do contrato e a taxa efetiva de juros? Se a gente tem alguma remuneração que é paga, que é um recebimento do banco, que aquilo não está dentro da taxa de juros e aquilo está diretamente atrelado ao contrato, ou se a gente tem algum custo que também está atrelado à originação desse contrato, isso, na categoria valor justo resultado, continua sendo resultado como é feito hoje. Porém, para tudo aquilo que a gente classifica como custo amortizado ou como VJPL, isso vai lá para dentro da carteira e compõe o saldo do ativo. Então eu vou ter mais ou menos, né, ativo, a depender do quanto eu tenho de recebimento e de pagamento inicial. Só que a taxa futura lá, o quanto eu vou receber do cliente, vai ser a mesma coisa. Então, naturalmente, a gente tem que ter o quê? Uma mudança na taxa de juros que eu vou apropriar esse ativo. Tá? Então, esse é o conceito básico, né, da taxa efetiva. Também, olhando do ponto de vista mais analítico, né, de demonstração contábil, hoje quando a gente olha a DRE, a demonstração de resultado de um banco, né, a gente olha lá em cima a receita de intermediação financeira. Se o banco recebe alguma comissão atrelada àquela operação, provavelmente aquilo vai estar com uma receita de prestação de serviço. E se ele tem algum custo para originar aquela operação, aquilo vai estar com uma despesa administrativa ou uma despesa operacional. Qual que é a ideia da taxa efetiva de juros? É tirar tudo isso dessas linhas da demonstração de resultado e trazer isso tudo para dentro da margem financeira, mostrando quanto de fato é o ganho efetivo do banco com aquela operação. Falar é fácil, pessoal, né? Conceitualmente a taxa efetiva de juros é muito tranquila. O problema é aplicar a taxa efetiva na prática. Principalmente pela maneira com que o Banco Central normatizou dentro do edital 54. Né? Então, no edital 54 ele fala da taxa efetiva, o que tem que ser considerado na taxa efetiva, que deve considerar todos os recebimentos e pagamentos ao longo do instrumento. Então, tudo aquilo que estiver atrelado ao instrumento. E aí, quando ele fala lá na norma, ele conceitua ali no item 7, se eu não me engano, das definições, quando ele trata custo de transação, ele fala que custo de transação é tudo aquilo que é atribuível à aquisição, originação e emissão do ativo, tudo aquilo que é incremental, ou seja, qual o conceito de custo incremental? Eu não teria esse custo se eu não tivesse originado a operação. E, por fim, apurados de forma individual para cada operação sem uso de rateio. O que significa isso aqui na prática, pessoal? Significa que cada operação que eu controle, ou que eu registre, ou que eu adquira, ou que eu dê crédito, que eu vou ter que calcular a taxa efetiva. Isso significa que a gente não precisa mais calcular a taxa nominal, ou acrua pela taxa nominal? Não, eu vou ter que continuar calculando a taxa nominal. Por quê? Porque é quanto o cliente me deve. Então, provavelmente eu vou ter que ter uma curva de acrua pela taxa nominal e uma curva de acrua pela taxa efetiva de juros. Então, esse é o primeiro complicador, né? A gente manter esse duplo cálculo. O segundo que eu vejo, pessoal, hoje quando a gente olha um legado de crédito, lembrando, isso aqui tudo a gente vai ter que implantar
nos débitos e créditos diários da carteira. Então, quando a gente olha um legado de crédito, o legado de crédito está lá controlando a operação pela taxa nominal. Quando a gente muitas vezes quer olhar uma receita, um recebimento adicional, uma tarifa, uma comissão, às vezes isso aí é controlado direto pelo conta corrente. Isso não passa nem pelo legado de crédito. Da mesma maneira, quando a gente tem algum custo, muitas vezes esse custo está lá no contas a pagar, no sistema de contas a pagar, é pago direto, não tem rateio para saber o que é inerente à originação de operação, o que não é inerente à originação de operação. Logo, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai ter que juntar todas essas pontas para conseguir fazer o cálculo da taxa efetiva de juros, senão a gente não consegue, tá? Então, eu diria para vocês que do ponto de vista operacional, se o Banco Central soltar o edital 54 da maneira como foi a audiência pública, isso aqui vai dar um belo de um trabalho para a gente implantar, tá ok? Ah, mas e os 42 bancos não fazem isso? Já? Fazem mais ou menos, pessoal. Ninguém faz a taxa efetiva de juros, nem os grandes bancos fazem a taxa efetiva de juros operação por operação, né? Eles têm alguns controles gerenciais que eles utilizam, alguns estão dentro do sistema, mas ninguém controla uma curva de acrúo por operação. Eles têm cálculos genéricos, cálculos gerenciais, que no final das contas, pessoal, ele reflete o impacto em resultado, mas não é operação por operação. Com relação à apropriação de juros, né, ainda ficando na parte da apropriação de juros, hoje, lá pela 2082, como que a gente faz o reconhecimento de juros no BR-GAAP? A gente apropria juros até 659 dias de atraso, é o que está lá na norma. Com 59 dias de atraso, a gente faz o stop accrual, a gente suspende a apropriação de juros. Quando a gente vai para o IFRS 9 e agora para o edital 60, a gente tem estágios, né, que precisam ser respeitados. E lá pela regra de estágios, a gente apropria juros até o final do estágio 2. Que quando a gente olha lá pelo edital 60, vai ser lá, aliás, o 54, vai ser lá em 90 dias. Quando eu caracterizo um ativo problemático, neste momento a gente para de apropriar juros. Então teve um deslocamento aí para quem não percebeu, né? O Banco Central de 2002 falava de 59 dias, edital 54 ele fala de ativo problemático, e lá no edital 60 ele fala não apropria juros para ativo caracterizado como ativo problemático. No estágio 3 do IFRS 9, olhando o IFRS 9 puro, a gente tem a apropriação de juros em base líquida, ou seja, a gente nunca para de apropriar juros para uma operação, a menos que ela tenha 100% de provisão, né? Então, no estágio 3 do IFRS 9, a gente pega o valor do custo amortizado da operação, deduz o valor de provisão e sobre esse valor líquido a gente apropria a taxa de juros. Então, isso vai levar a uma suspensão paulatina do reconhecimento de juros, e não como é hoje no Banco Central, que com 60 dias a gente suspende a apropriação. Porém, quando o Banco Central trouxe para o edital 54 o conceito de ativo problemático e falou que ele não tem apropriação, então ativo problemático nunca tem apropriação de juros, na prática, o que o Banco Central fez? Ele criou um gap entre IFRS 9 e o edital 60 e 54. Porque ele acabou com a apropriação de juros em base líquida, acabou com a apropriação de juros em estágio 3. E aí gera uma dificuldade, né? Porque quem faz, os 42 bancos que fazem o IFRS vão precisar calcular os juros na base líquida, mas quem vai fazer o edital 60 para atender Banco Central vai parar a apropriação de juros aqui em 90 dias. E aí a gente vai falar, então a vida da gente está mais fácil? Não, pessoal, porque todos os bancos vão ter que fazer esse deslocamento aqui. Hoje a gente apropria juros até 59 dias, a gente vai passar a apropriar juros até 90 dias, que é uma das grandes brigas, não vou dizer brigas, vai uma das grandes discussões nas associações de classe, porque isso aqui, estando na contabilidade individual, isso aqui vai para a base tributária e sobre isso vão incidir aí juros, né? Vão incidir todos os impostos inerentes a juros. Então a gente de cara tem uma ineficiência tributária. Por quê? Porque parte desses juros eles vão ser tributados. Mas uma parte desses juros, quando a gente for fazer a provisão para perda esperada, nós vamos tirar esses juros e vamos registrar a provisão. Só que a provisão ela vai ser indedutível. Ou seja, você vai ter uma ineficiência fiscal
que é a grande discussão. Então, do ponto de vista contábil funciona, tem a discussão fiscal, que aí eu não vou entrar porque não é objeto da minha apresentação. Quando a gente fala de valor justo, pessoal, o valor justo, que a gente tinha o valor de mercado, né, na 3068, a gente mudou um pouco a nomenclatura, né, agora vai ser valor justo. Todos aqueles ativos que eles são classificados como VJR ou como VJPL vão sofrer avaliação de valor justo, tá? O que acontece? O que o Banco Central está fazendo no edital 54? Ele fala que o ajuste de valor justo ele tem que ser precedido do reconhecimento de juros e da mensuração da perda esperada. Então, o que na prática o Banco Central está fazendo? Que é certo, que está lá no IFRS 9. Ele vai tirar do patrimônio líquido algum componente de perda que tenha vindo junto com a medição do valor justo e jogando isso para resultado. Então, tudo aquilo que é variação de mercado fica no patrimônio e tudo aquilo que é perda esperada, ele vai lá para dentro do resultado. O problema, que eu acho que o Banco Central, a gente apontou isso, bateu diversas vezes com o Banco Central, é que isso faz total sentido para quando a gente olha o VJPL. Só que quando a gente olha o VJR, que ele já é totalmente mensurado a valor justo, ou seja, todas as variações, tanto de mercado como de crédito, eles já estão em resultado, ainda assim o Banco Central exigiu que a gente faça para o VJR o cálculo de perdas esperadas, o que não tem correspondência no IFRS 9. Tá? Então, tem uma discussão aqui que o Banco Central, na verdade, quer ver uma separação em resultado e no ativo do que é variação inerente a risco de crédito, o que é variação inerente a risco de mercado, mas eu acho que a forma que ele normatizou, na minha opinião, não foi a melhor possível, né? Porque ele leva um grupo de ativos que a gente não precisava mensurar a perda esperada, agora a gente também vai ter que fazer a perda esperada. Quando a gente fala de passivos, né, como eu disse para vocês, basicamente o único passivo a valor justo que a gente vai ter pelo fato do Banco Central não ter adotado a regra do Fair Value Option são os derivativos e os contratos híbridos, né, que tem os contratos híbridos que têm derivativos embutidos. Então, para esses passivos, o Banco Central também definiu que a gente faz o reconhecimento dos juros desses passivos e faz uma separação da curva de marcação a mercado. Então, a curva de marcação a mercado, de valor justo inerente ao risco de crédito, ele permanece em resultado. Porém, a variação do risco de crédito próprio, variação do risco de crédito da instituição emissora ou da instituição detentora do derivativo, ela vai para patrimônio líquido. Então, tem uma separação, a quebra, né, na curva de marcação a valor justo em duas, que vai ter que ser feita especialmente para os derivativos. O que, na nossa opinião, também, né, que a gente levou via as associações de classe, é uma assimetria em relação à norma internacional, porque esse procedimento aqui, ele só é requerido para um passivo que é mensurado ao valor justo por conta da prerrogativa do Fair Value Option, ou seja, o banco optou por mensurar um passivo a valor justo, aí você faria essa separação. Para um derivativo tradicional, essa separação não teria que ser feita pela norma internacional, mas isso está sendo incorporado aqui, vamos ver como é que vai sair na norma final que o Banco Central vai emitir. Bom, e aí entrando, obviamente, pessoal, essa minha apresentação aqui eu não vou passar por todas as nuances nem do edital 54 nem do edital 60, porque o tempo que eu tenho não seria suficiente para isso, né? Mas passar aí os principais pontos para vocês, os mais relevantes e aqueles que têm gerado maior dúvida ou maior questionamento perante o Banco Central.